Alô, alô, galera, aquele abraço para a KTO. O papo agora é a dupla Grenal na 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os dois jogam esta noite. O Grêmio um pouquinho mais cedo, 8 horas, no Castelão em Fortaleza contra o Fortaleza. O Inter um pouquinho mais tarde, 9h30 da noite, em Florianópolis, no estádio Orlando Scarpelli contra a equipe do Corinthians. A partir de agora, você vai saber onde o seu time pode chegar ao final da rodada. Você é gremista, por exemplo? Se o Grêmio vencer o Fortaleza, em qual posição, na melhor posição, o Grêmio pode ficar ao final da rodada? Se empatar, se perder o jogo, qual vai ser o momento do Grêmio, a colocação do Grêmio ao final da rodada? E o Inter, você é colorado? Se o Inter vencer o Corinthians, onde o Inter pode terminar a rodada na melhor condição? E se empatar o jogo, se perder, onde o Inter fecha esta 10ª rodada? A partir de agora, aqui no Plantão do Paulinho. Antes, as dicas da KTO para os jogos da dupla. Começando na tela com Fortaleza e Grêmio. As odds para Fortaleza e Grêmio, 8 da noite. Fortaleza pagando a vitória do Fortaleza, 1,95. Fortaleza é favorito. O empate paga 3,40 e a vitória do Grêmio pagando odd de R$4. Trocando a tela, agora para Inter e Corinthians, que jogam 9h30 em Florianópolis. O Inter é favorito. Vitória do Inter pagando 2,28. O empate paga 3,10 e a vitória do Corinthians pagando 3,40. Então, 2,28 vitória do Inter, 13,10 o empate, 13,40 a vitória do Corinthians. Entre você também no site da KTO, tá aqui, ó, kto.com. Entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho para receber 20% de bônus no teu primeiro valor depositado na KTO. Vamos nessa então? A classificação apresenta no começo da 10ª rodada. Botafogo 19, Flamengo e Bahia 18, Atlético Paranaense 17 fechando o G4. A dupla Grenal. Grêmio e Inter estão na seguinte condição. O Grêmio é 17º, abre a zona de rebaixamento com 6 pontos. O Inter é 10º colocado com 11 pontos. É a situação da dupla Grenal até agora, começando esta 10ª rodada. Os adversários de hoje. O Fortaleza, que pega o Grêmio, é 12º com 10. O Corinthians, que enfrenta o Inter, é 16º com 7 pontos na tabela. Vamos então à projeção para o Grêmio. Começando com vitória do Grêmio. Para efeito de simulação, eu coloquei 1-0 para o Grêmio. Se o Grêmio vencer a partida, vai fechar a rodada, na melhor das hipóteses, em 13º lugar. Vencendo pode ser 13º, 14º, 15º, 16º ou, na pior das hipóteses, 17º colocado. Para o Grêmio vencendo a partida, terminar a rodada fora do Z4, fora da zona de rebaixamento aqui, ó, vai torcer por um resultado paralelo, apenas um, ó, Vai secar Atlético Goianiense, Cuiabá, Vasco da Gama e Corinthians. Um desses 4 tem que tropeçar para o Grêmio vencendo o jogo, fechar a rodada fora do Z4. O Atlético Goianiense na rodada joga em casa contra o Criciúma. O Dragão não pode vencer. Por exemplo, se der empate, o Atlético vai a 9 pontos, 2 vitórias. O Grêmio vai ter, com a vitória, 9 pontos, 3 vitórias. Já serve. O Dragão não pode vencer. Se vencer, vai a 11. Passa o Grêmio. Cuiabá não pode vencer o São Paulo no Morumbi. Por quê? Se o Cuiabá empatar, vai a 8. O Grêmio vai ter 9. Se vencer, vai a 10. Ultrapassa o Grêmio. O Vasco não pode vencer o Juventude em Caxias. Se der empate, o Vasco de 7 vai a 8. Fica atrás do Grêmio. Se vencer, vai a 10. Ultrapassa o Grêmio. O Corinthians não pode vencer o Inter em Florianópolis. Por quê? Se o Coringão empatar o jogo, no máximo empatar, vai a 8. Fica atrás do Grêmio. Se vencer, vai a 10. Ultrapassa o Grêmio. Então, entre Atlético Goianiense, Cuiabá, Vasco e Corinthians, se um deles tropeçar na rodada, o Grêmio vencendo, fecha a rodada fora do Z4. Ok? Vamos para o empate. Simulei um empate em 0-0. O Grêmio empatando em 0-0, na melhor das condições, vai fechar a rodada em 14º. Pode ser 14º, 15º, 16º, 17º, 18º, 19º ou, na pior das hipóteses, o último colocado empatando. O jogo com a equipe do Fortaleza. Para o Grêmio, empatando em Fortaleza, fechar a rodada fora do Z4, vai precisar de 4 resultados paralelos. Vai secar 6 equipes. Cuiabá, Vasco, Corinthians, Criciúma, Fluminense e Vitória. 4 desses 6 tem que tropeçar para que o Grêmio, empatando o jogo, feche a rodada fora do Z4, ok? Cuiabá tem que perder o jogo para o São Paulo. Por quê? Se o Cuiabá empatar, vai a 8, passa o Grêmio. Vasco tem que perder para o Juventude em Caxias. Por quê? Se o Vasco empatar, vai a 8, passa o Grêmio. Corinthians tem que perder o jogo para o Inter. Por quê? Se o Corinthians empatar, vai a 8, passa o Grêmio. Criciúma não pode vencer o Atlético lá em Goiânia. Por quê? Se o Criciúma vencer,
tem 6, vai a 9, passa o Grêmio. Se empatar, pessoal, o Grêmio vai ter 7 vitórias, 7 pontos, 2 vitórias contra 7 pontos, 1 vitória do Criciúma. Então o Criciúma pode empatar, não pode vencer. Fluminense, mesma questão. O Fluminense não pode vencer o Cruzeiro lá em BH. Se o Fluminense vencer, vai a 9, passa o Grêmio. E o Vitória em casa não pode vencer o Atlético Mineiro em Salvador, no Barradão. Por quê? Se o Vitória vencer, de 6 vai a 9, passa o Grêmio. Ok? Então se o Grêmio empatar, precisa de 4 resultados paralelos. Cuiabá, Vasco, Corinthians, Criciúma, Fluminense e Vitória. 4 desses 6 têm que tropeçar na rodada para o Grêmio, empatando, fechar a rodada fora do Z4. Se o Grêmio perder, bom, é o seguinte, se o Grêmio perder, já é certo que fecha a rodada entre os rebaixados. Só vai saber, durante a rodada, saber se o Grêmio vai ser 17º, 18º, 19º ou, na pior das hipóteses, o Lanterna. É certo que, perdendo, vai ficar com 6 pontos, Corinthians é 16º, já tem 7, então o Grêmio fecha a rodada perdendo no Z4. Aí vai saber se vai ser ultrapassado ou não por Criciúma, Fluminense e Vitória. Para ser 17º perdendo, Criciúma tem que perder o jogo para o Atlético lá em Goiânia. Criciúma perde e fica com 6. Se empatar, vai a 7, passa o Grêmio. O Fluminense tem que perder para o Cruzeiro em BH. Se o Fluminense empatar, vai a 7, passa o Grêmio. O Vitória em casa tem que perder para o Atlético Mineiro, lá em Salvador. Se o Vitória empatar o jogo, pelo menos, vai a 7, passa o Grêmio. Entenderam? A situação do Grêmio é essa. Se perder, fecha a rodada no Z4, resta saber se 17º, 18º, 19º ou então na última posição. Vamos agora às projeções para o Internacional. Para efeito de cálculo, coloquei vitória do Inter por 1-0 contra o Corinthians. Vencendo o jogo, dando tudo certo na rodada, o Inter fecha a rodada em 8º lugar. Pode fechar em 8º, em 9º ou, na pior das hipóteses, em 10º lugar. Tá aqui o Inter, ó. 8º lugar com 14 pontos. Para fechar em 8º, vencendo, vai secar a dupla mineira. O Cruzeiro que joga em casa com o Fluminense tem que perder o jogo. Por quê? O Cruzeiro tem 14 pontos. Se empatar, vai a 15, ultrapassa o Inter. E o Atlético Mineiro que pega o Vitória em Salvador não pode vencer o jogo. Pode até empatar o Galo. Se o Galo empatar, vai a 14 pontos, igual o Inter aqui, ó. 3 vitórias. O Inter vai ter 4 vitórias e vai ficar na frente do Galo. Então, para o Inter fechar a rodada vencendo em 8º lugar, pessoal, o Cruzeiro tem que perder para o Fluminense e o Galo não pode vencer o Vitória lá em Salvador. O Inter é certo que, se vencer, vai fechar a rodada em 8º e 9º ou então na 10ª posição. Beleza? Até porque o Bragantino já tem 15 aqui, ó. Vamos para o empate. Coloquei o empate em 0-0, para efeito de cálculo. Se o Inter empatar com o Corinthians, na melhor das condições, fecha a rodada em 10º lugar. Pode fechar ainda em 11º, ou se der tudo errado na rodada, em 12º, empatando o jogo. Para ser 10º colocado, está aqui, ó, 10º colocado com 12 pontos. Para ser 10º colocado ao final da rodada, empatando com o Corinthians. O Juventude não pode vencer o Vasco da Gama e Caxias do Sul, pode dar empate ou vitória do Vasco, e o Fortaleza em casa, no Castelão, pode vencer o Grêmio, pode dar empate ou Grêmio, para o Internacional fechar, empatando com o Corinthians na 10ª posição. Se um dos dois aqui, ó, se Juventude ou Fortaleza, se um dos dois vencer, o Inter vai ser 11º. Se os dois vencerem, o Inter empatando vai ser 12º colocado. Beleza? É isso aí, vamos lá. E se o Inter perder o jogo, você vai perguntar para mim? Coloquei para efeito de cálculo, derrota do Inter por 1-0, pessoal. Se o Inter perder o jogo, na melhor das hipóteses vai ficar em 10º lugar. Pode ser 10º, 11º, 12º, ou dando tudo errado na rodada, 13º colocado. Aqui, ó. Inter perdeu, 11 pontos, 3 vitórias, saldo 0. Beleza? Para ser 10º colocado, vai secar Juventude, Fortaleza e Atlético Goianiense. Se o Inter perder, por exemplo, 1-0 para o Corinthians, vai ficar em 10º lugar se o Juventude em casa não vencer o Vasco, se der empate, se der Vasco da Gama. Se o Fortaleza, no Castelão, não vencer o Grêmio, se der empate, se der Grêmio. E se o Atlético Goianiense, em casa, em Goiânia, no máximo vencer o Criciúma por 3-0. Pode dar vitória do Criciúma, pode dar empate ou vitória do Atlético Goianiense até por 3-0. Então, se Juventude e Fortaleza não vencerem, se o Atlético vencer no máximo o Criciúma por até 3-0, 3 gols de diferença, o Inter perdendo vai ficar em 10º lugar. Se um dos 3 aqui garantir o resultado, o Inter vai ser 11º. Se 2 dos 3 fizerem o resultado, o Inter vai ser 12º. Se os 3 fizerem o resultado, Juventude, Fortaleza e Atlético, fizerem o resultado que precisam, o Inter fecha a rodada perdendo na 13ª posição na tabela. Entenderam? Essa projeção, portanto, para a dupla Grenal ao final desta 10ª rodada. O Grêmio, 8 da noite no Castelão em Fortaleza contra o Fortaleza. O Inter, 9h30 da noite em Florianópolis, no Orlando Scarpelli contra a equipe do Corinthians. Logo mais, ali por volta de 15 para meia-noite, 10 para meia-noite, fechada a rodada não, mas tem jogos na quinta-feira, né? Fechados os jogos desta quarta-feira, eu volto com a classificação atualizada da Série A do Brasileirão. Até!